Olá, muito obrigado por você estar aqui com a gente participando da Semana da Alfabetização. Nós vamos entrar na aula 3 e nós vamos falar hoje sobre as fases da leitura e escrita. Vou explicar cada uma das fases da leitura e da escrita para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Cíntia, da equipe Cognitivamente, e nós estamos aqui então para terceira aula da Semana de Alfabetização. Se você não assistiu as duas aulas, clique no link e assista antes de assistir essa terceira aula. Bom, você vem acompanhando então quão valiosas têm sido as contribuições das neurociências para a educação. Hoje nós podemos entender muitos processos de aprendizagem, inclusive de alfabetização. Se você ainda não assistiu a aula 1 ou a aula 2, corre lá que o link está liberado. Bom, segundo alguns estudos liderados por Fritz, que aconteceram em 1985, 1990 e Morton em 1989 e amparados atualmente por estudos das neurociências, tanto a leitura como a escrita passam por fases ou estágios, também chamados de rotas. E nós vamos conhecer e falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases, cada uma dessas rotas. Bom, a primeira fase da leitura e da escrita que a criança passa, por ser a primeira fase, não é menos importante, é a fase onde ela utiliza a rota logográfica. Então, é a fase chamada de leitura e escrita logográfica. O que acontece nessa fase? A criança, ela trata a escrita como se fosse um desenho, como se fosse uma imagem. É o caso, por exemplo, da criança ler Coca-Cola, porém, se nós alterarmos algumas letras e manter a cor e manter a forma visual da palavra Coca-Cola, ela vai continuar lendo como se fosse Coca-Cola, porque para ela o que importa é o visual daquela palavra e também a cor. Bom, essa fase é a primeira fase, porém não menos importante, como eu falei para vocês, porque cada fase é necessária e importante para avançar para a próxima fase. Então, na rota logográfica não há decodificação de palavras, porém, nós podemos dizer então que há uma leitura de imagens, não há um trabalho relacionado com a decodificação, mas o que a criança faz é reconhecer e nomear aquela imagem. Muito bem, a segunda fase é a fase que a gente chama de alfabética. Nessa fase, a criança vai utilizar a rota fonológica. Ela inicia o processo de conversão fonema-grafema e para a leitura, grafema-fonema. E então, como eu falei para vocês, utilizando a rota fonológica, ou seja, fazendo bem lentamente essa conversão. Nessa fase, a criança também já tem conhecimento dessa estrutura alfabética, já tem conhecimento dos sons e das letras e dessas junções possíveis que a gente pode fazer, tanto para ler quanto para escrever. Então, nessa fase, a conversão é lenta, é feita por segmento. E é por isso que o resgate do significado pode ficar prejudicado. Mas à medida que a criança vai lendo e vai escrevendo, esse processo ele vai se tornando mais automático e por isso vai se tornando mais eficiente. Nessa fase, a criança também ela consegue ler e escrever palavras regulares, ou seja, palavras de sílabas simples. Muito bem, então nós vamos falar sobre a terceira fase, que é a fase ortográfica. Nessa fase, a criança já consegue utilizar a rota lexical, onde tem um acesso direto ao significado, tornando a leitura mais eficiente e mais rápida. Pode ler também nessa fase e escrever palavras regulares e palavras irregulares. Eu costumo dizer que ler e escrever é como andar de bicicleta. Se a gente só ficar olhando para a bicicleta, a gente vai aprender a andar? Não.
Então a gente precisa ir lá, ler, cair, levantar, errar, aprender, melhorar, e com isso a gente vai automatizando esse processo, sabe por quê? Porque nós vamos reforçando os caminhos sinápticos que levam a uma leitura e escrita mais eficiente. Bom, uma informação importante. Mesmo que já tenha alcançado, qualquer pessoa, não precisa ser uma criança, mesmo nós que somos leitores eficientes, nós já tenhamos alcançado essa rota lexical no estágio ortográfico, nós podemos a qualquer momento utilizar a qualquer rota, principalmente a fonológica, diante de palavras desconhecidas ou até mesmo palavras inventadas. E o que você achou da nossa aula de hoje e quais os conhecimentos da aula 1 até a aula hoje tem acrescentado aí para vocês? Participe com a gente, estou esperando o seu comentário. Um abraço, até a próxima aula!